Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo quiz sobre a Bíblia. Hoje nós temos 15 perguntas para desafiar os seus conhecimentos sobre a Bíblia, e eu duvido você acertar todas. Deixe nos comentários todas as suas respostas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, e deixe o like também para nos ajudar a levar o conteúdo do Senhor para mais pessoas. Noé usou o que para construir a arca? A resposta correta é a letra A. Deus instruiu Noé e sua esposa a construírem a arca usando madeira esquil. Gênesis 6:14. Essa madeira não é normalmente conhecida em nosso mundo moderno, mas muitos acreditam que ela deriva da cipreste, ou talvez uma madeira de cipó, cuja laminação torna o barco mais forte e com menos vazamentos. Segunda pergunta. Quem pulou no mar e nadou até Jesus quando viu que ele havia ressuscitado? A resposta correta é a letra A. Os discípulos estavam no barco quando eles viram que Jesus tinha ressuscitado e estava andando na praia. Pedro ficou tão feliz que pulou no mar e nadou até Jesus que estava vivo. João 21:7. Que profeta de Deus fez com que corvos lhe trouxessem pão e carne pela manhã, quando ele estava se escondendo de Acabe e Jezebel? A resposta correta é a letra D. Elias recebia pão e carne de corvos todas as manhãs durante o período em que estava se escondendo do rei Acabe e de sua perversa esposa Jezabel. E no final da tarde, os corvos voltavam com mais pão e carne. Elias então se escondeu depois de prever com precisão uma seca prolongada para Israel e, em seguida, recebeu instruções divinas para se afastar de Acabe e Jezabel. Reis 17:1-6. Quarta questão. Gênesis 19:15 relata que, ao amanhecer, os anjos disseram a um homem: "Levante-se, pegue sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui, para que você não seja consumido no castigo da cidade." Qual era o nome do homem a quem foi dito que fugisse pela manhã? A resposta correta é a letra B. Ló, um residente de Sodoma. Recebeu um aviso dos anjos para deixar a cidade com a sua esposa e suas 2 filhas, antes que a cidade fosse consumida pela punição de Deus. Gênesis 19:15. Segundo as Escrituras, Sodoma e Gomorra seriam destruídas por enxofre e fogo, enviado por Deus, para punir a tamanha depravação dos residentes das cidades. Ló, no entanto, foi poupado e instruído que nem ele, nem ninguém da sua família deveria olhar para trás enquanto as cidades estivessem sendo punidas. Entretanto, mesmo assim, a esposa de Ló olhou para trás e, como punição à desobediência, ela foi transformada imediatamente em uma estátua de sal. Gênesis 19:26. Quinta pergunta. Qual profeta teve uma brasa do altar do templo pressionada em seus lábios quando recebeu sua sagrada comissão? A resposta correta é a letra B. Isaías sentiu que era um homem de lábios impuros. Então um anjo trouxe uma brasa do altar sagrado, tocou em Isaías e simbolicamente o purificou com ela. Isaías prosseguiu com as profecias sobre o Messias vindouro. Sexta pergunta. Quem foi o primeiro sumo sacerdote oficialmente ordenado dos antigos hebreus?
A resposta correta é a letra A. Arão, irmão de Moisés. Foi ordenado na cerimônia santa. Isso aconteceu depois que Arão foi coagido a fazer um bezerro de ouro para os israelitas adorarem, o que foi um grande erro aos olhos de Deus. Ele foi perdoado, mas Arão morreu no Monte Hor, antes de chegar à terra prometida. Sétima questão. O bom samaritano. É uma famosa parábola contada por Jesus. A história fala sobre uma viagem de Jerusalém a Jericó, na qual um homem judeu foi espancado, roubado e deixado ao lado da estrada por ladrões. Quem foram as pessoas que passaram pelo homem antes que ele recebesse ajuda? A resposta correta é a letra C. Passou um sacerdote, depois um levita e, por fim, o samaritano. Os samaritanos e os judeus eram conhecidos por se odiarem mutuamente, mas apesar disso, ele enfaixou os ferimentos do homem da melhor maneira que pôde e o levou para uma estalagem para ser tratado. Oitava questão. Ao lado de Jesus, quem é o único outro profeta ativo no Novo Testamento? A resposta correta é a letra C. Embora Estevão, Paulo e Filipe fossem verdadeiros homens de Deus, eles eram mais evangelistas do que profetas. Já João Batista foi o último dos profetas, que o trabalho era preparar e evangelizar o caminho para o Messias. Mateus 3:1-6, Marcos 1:2-8, Lucas 3:1-7, João 1:15-27. João vivia no deserto junto ao rio Jordão, e vestia-se com peles de camelo e couro, e comia gafanhotos e mel. Mateus 3:1-4. Questão número 9. Que mulher ficou deitada aos pés de Boaz até a manhã seguinte? A resposta correta é a letra D. Rute 3:6-14. Rute foi aos aposentos de Boaz enquanto ele estava dormindo e ficou deitada sobre os pés dele até a manhã seguinte. A escritura continua contando que Boaz e Rute se tornaram marido e mulher, e os pais de Obed e bisavôs de Davi, Rute 4:22. Boaz e Rute são ambos mencionados na genealogia de Jesus, Mateus 1:5. Décima pergunta. Golias era um gigante de 2 metros que lutava ao lado dos filisteus contra os escolhidos de Deus, os israelitas. Em uma batalha, Davi se aproximou de Golias com um estilingue e pedras. Onde ele acertou Golias para matá-lo? A resposta correta é a letra B. Davi acreditava que Deus estava ao seu lado e ao lado dos israelitas. Isso motivou ele a aceitar o desafio contra Golias. E com essa motivação com seu estilingue, ele acertou uma pedra na testa de Golias, que caiu morto. O rei Saul ficou impressionado com Davi e insistiu para que Davi ficasse ao lado dele. E isso os levou a uma outra história que não terminou bem para o rei. Pergunta número 11. Qual era o nome da mulher que era mãe de José e Benjamim? A filha de Labão e irmã de Lia, que também era casada com Jacó, é a resposta correta. De acordo com as Escrituras, o pai de Raquel enganou Jacó para que trabalhasse para ele por 14 dias, a fim de ganhar a mão dela, conforme o capítulo 29 de Gênesis. Raquel não conseguiu conceber por vários anos, mas, devido à intervenção divina, acabou dando à luz José, conforme Gênesis 30, 22, 25. Ela morreu ao dar à luz um segundo filho, Benjamim. Sua morte está registrada no 35º capítulo de Gênesis. Qual era o nome da esposa de Davi?
que trabalhou às escondidas para fazer o seu filho Salomão se tornar um rei. A resposta certa é a letra C. Ela talvez seja mais lembrada por ter tido um caso adúltero com Davi, enquanto seu marido Urias, um soldado, estava em batalha. Além de ser bela, é evidente que Batseba sabia como exercer o poder. Foi em grande parte por causa de sua intervenção que Salomão se tornou rei, derrotando seu meio-irmão Adonias, filho de Agite. A intervenção de Batseba, com a ajuda do profeta Natã, é contada no primeiro capítulo de Reis. Com Salomão como rei, Batseba se tornaria a mulher mais poderosa do país. Próxima questão. Logo pela manhã, os chefes dos sacerdotes consultaram os anciãos e os escribas. E, em seguida, amarraram Jesus e o levaram para entregá-lo a um líder. Quem era esse líder? A resposta correta é a letra B. Após a consulta pela manhã, Marcos 15, 1-6 afirma que Jesus foi amarrado e levado a Pilatos. Por fim, Jesus receberia a ordem de comparecer diante de Herodes. Lucas 23:11, antes de receber a ordem de comparecer diante de Pilatos mais uma vez. As Escrituras relatam que Pilatos cedeu às exigências de uma multidão turbulenta e ordenou a execução de Jesus. Mais uma questão. Quem é descrito como a raiz e a descendência de Davi, a estrela brilhante e da manhã, em Revelação 22:16? A resposta correta é a letra D. Apocalipse 22:16. Faz parte do capítulo final do Antigo Testamento e fala sobre o retorno de Cristo. Nos versículos 12 e 13, Cristo afirma: "E eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último." Em seguida, no versículo 16, ele afirma: "Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a estrela brilhante e da manhã." Se prepare para a última questão e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar a sua pontuação. Vamos lá! Depois de pescar a noite toda, João 21:4 conta que os discípulos viram Jesus de pé na praia pela manhã. Em que lugar os discípulos estavam quando viram Jesus? A resposta correta é a letra B. Os discípulos haviam pescado em vão durante toda a noite no mar da Galileia, quando viram Jesus na praia. João 21:1-14. A passagem relata que os discípulos, inicialmente, não reconheceram Jesus, mas mesmo assim, seguiram suas instruções quando ele lhes disse para lançar a rede no lado direito do barco. De acordo com o versículo 2º, os esforços dos discípulos foram rapidamente recompensados, pois eles acabaram puxando uma rede cheia de peixes. A passagem continua dizendo que os discípulos se juntaram a Jesus na praia para o café da manhã. O nosso quiz foi ótimo. Agora comente abaixo quantas questões você acertou. E não se esqueça de nos seguir se inscrevendo no canal, para que dessa forma você aumente cada vez mais os seus conhecimentos bíblicos. E não se esqueça de deixar o like para nos ajudar a levar o conteúdo do Senhor a mais pessoas. Até a próxima!